Eu acho que aí é onde a gente, né, começa a nossa reflexão em relação à questão escolar, né? Então, a escola, ela é um meio, né, um caminho muito importante, ela é de extrema necessidade para que o indivíduo se desenvolva, né? Eu acho que ela é um caminho essencial para tudo isso. Mas quando a gente pensa, né, nesse contexto, e que a gente visualiza, né, hoje toda essa questão da tecnologia, a questão dos celulares, né? Então, as crianças, elas vêm para o contexto escolar, né? Isso desde os pequenininhos, sim, já muito acostumado, né? Muito habituado às telas. E aí, eu digo assim, né? Que o primeiro papel que nós temos que fazer nesse contexto é se colocar, né? No lugar da criança e refletir isso como um todo, né? Então, se ele tem o hábito, tá lá em casa, tem o hábito de estar, né, muito exposto aos estímulos da tecnologia, e de repente ele vai para uma sala de aula aonde ele precisa estar com um grupo que ele nunca viu, né, com pessoas que ele não conhece, com pessoas estranhas, ele precisa se adaptar àquele meio, né? Então, nós também precisamos fazer sempre esse papel, né? Que eu digo que é o papel da empatia, sim, que é o papel de se colocar, sim, no lugar do outro para sentir, né, esse contexto. Então, voltando, né? Se a família é ali, o pai, a mãe e a criança, né? Então, essa criança, ela não está acostumada a viver em grupo. Ela não está acostumada com as pessoas, né? E a gente também tem esse processo de adaptação, né? Todo esse contexto. E as nossas crianças, né, sofrem com esse primeiro impacto, né? E se nós não tivermos o cuidado, tivermos, né, o carinho e a empatia de refletir sobre isso, nós vamos sempre, né? Eu me lembro quando eu falo disso, eu me lembro de uma experiência que eu tive na época dos estágios, e eu sempre lembro nesse contexto, né, como reflexão, que eu cheguei para estagiar e uma mediadora veio, né, e dizendo que a criança era bipolar, né? E aí a minha primeira fala... A criança era bipolar. Era bebê, era 2 anos, né? Gente, e aí a minha quero saber onde é que... Porque tem adulto que nem consegue o diagnóstico hoje. Vai com 2 anos, a criança já era bipolar. A minha primeira reflexão nesse momento, né, foi, mas como eu posso dizer que o bebê é bipolar, né? É um bebê, 2 anos ainda é um bebê, né? E aí eu lembro que a minha supervisora, ela disse, né, vocês não podem, né, rotular a criança, porque na medida em que você traz esse rótulo, essa criança vai carregar isso para sempre, né? Então os colegas vão sempre olhar e vai dizer, né, é a criança bipolar, é a criança opositora, né, é a criança que não respeita regras, é a criança que não aceita compartilhar. E quando você começa a colocar, né, essas dificuldades, você começa, né, a criar ali um paradigma em cima daquela criança, e eu passo a olhar essa criança de uma forma muito negativa, né? Então, um A que essa criança falar, ou um A que essa criança dizer ali, já vai ser motivo para que, né, eu me irrite com ela, ou eu chame a atenção dela, né? Então, como mediadores, nós precisamos muito refletir sobre isso, né? Principalmente com as nossas crianças no início, né, escolar, nesse início. Eu acho que você tocou no ponto principal. É isso, é empatia. Parece até meio lugar comum hoje em dia, as pessoas gostam de falar isso o tempo todo, mas é assim, a gente precisa falar e entender realmente esse significado, porque no fim é isso. Precisa de empatia por parte da escola, para entender os desafios daquela criança, entender os desafios daquela família, dos pais. Precisa da empatia dos pais, para entender também o desafio da escola,
dos outros alunos que estão convivendo com o filho. Tem que ter essa empatia também. Existe hoje muito esse erro também dos pais não assumirem ou não admitirem os erros do filho ou os próprios erros, porque na verdade não existe, eu acho que o erro do filho, não existe o erro da criança, né? A criança, ela é guiada pelos pais, pelos professores, pelas pessoas que estão à volta. Aquele ditado, né, que takes a village, precisa de uma vila para criar uma criança, é real. Você não cria uma criança sozinha. Você precisa de todo mundo. Então, assim, todo mundo tem que aprender a se colocar no lugar, parar, pensar e respirar. Igual a gente ensina pro Theo, parar, respirar fundo e respirar e falar, tá, o que nós podemos fazer aqui para, né, contornar essa situação? Porque foi assim também que eu consegui resolver.